Grande expediente com a ordem do dia. Senhores parlamentares, como encontra em poder de Vossa Excelência a ordem do dia, coloco a mesma em discussão com a inclusão da indicação do vereador Rony e da indicação do vereador Biri. Senhores parlamentares que concordarem com a mesma, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação e Redação Final ao projeto de lei ordinária número 396/2018. O parecer é favorável à tramitação da matéria. Vou colher o parecer das demais comissões em bloco. Senhores presidentes e demais membros das comissões permanentes desta Casa que concordarem com a tramitação do mencionado projeto de lei ordinária 396/2018, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei ordinária número 396, de 5 de março de 2018, de autoria da Câmara de Vereadores de Costa Rica, que dispõe sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias no âmbito do município de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul. Em discussão, mencionado projeto, senhores vereadores. Senhor presidente, para discutir. Pois não. Na realidade, senhor presidente, embora seja um projeto que é de autoria dessa Casa e que foi assinado por todos os vereadores e pela vereadora, eu gostaria, e é um projeto que ainda não é unanimidade no Brasil, que é a atualização monetária dos valores que constam, nos valores que dispõe o artigo 23 e 24 da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Então, até na semana passada, alguns colegas queriam que colocasse a lei em discussão, em votação. Eu até pedi para que não fosse colocado, exatamente porque, como é uma matéria que não é pacífica, que nós fizéssemos um parecer um pouco mais, com mais profundidade, até porque de repente, como aconteceu lá no estado de Mato Grosso, onde algumas cidades lá fizeram a atualização e estão, inclusive, utilizando esses novos valores, mas lá o Ministério Público entendeu por bem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade que está para ser julgada no Supremo. Então, em razão disso, eu acho que seria interessante, até para ficar gravado nos anais dessa Casa, no arquivo de áudio, que a gente fizesse a leitura, se Vossa Excelência assim entender, do parecer que a gente fez aí ao longo da semana. Ele não é tão curtinho assim, porque nós tivemos que fazer algumas citações, e Vossa Excelência, inclusive, advogado, sabe bem que às vezes a gente precisa de muitos embasamentos para chegar a uma determinada conclusão. Então, eu gostaria só, se o senhor entender assim, eu gostaria de fazer a leitura desse parecer. Fique à vontade, vereador. É um tanto quanto longo, mas gostaria até que os colegas ouvissem que, de repente, pode ser que da leitura do parecer alguém possa até vir a ser contrário. Parecer ao projeto de lei 396, que dispõe sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias no âmbito do município de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul. Lido em plenário na sessão ordinária do dia 5 de março de 2018, o referido projeto foi encaminhado às comissões competentes para análise e parecer. Veio a esta comissão. O projeto ora em discussão nos faz, num olhar ligeiro e por alto, imaginar tratar-se de matéria eivada de inconstitucionalidade, visto tratar-se de um tema que é objeto de uma lei federal, eis que trata de atualização monetária dos valores constantes da Lei número 8666/93, Lei de Licitações. Numa síntese mais acurada, vamos tentar entender a situação para que chegarmos ao deslinde da questão. A Constituição Federal Brasileira, em seu inciso 21 do artigo 37,
determina que as contratações governamentais, nela abrangendo também as compras, via de regra, serão precedidas e submetidas a processo de licitação pública. Para regulamentar esse dispositivo constitucional, em 23 de junho de 93, foi sancionada a Lei Federal 8666, com o objetivo de normatizar os padrões a que essas ditas contratações governamentais devem se submeter, sendo que em 27 de maio de 98, a Lei Federal 9.648 atualizou monetariamente, e que fica bem claro, em 27 de maio de 98, a Lei Federal número 9.648 atualizou monetariamente os valores relativos aos artigos 23 e 24 da citada lei. Após a atualização da citada lei, Lei 8666, pela Lei 9.648, mesmo com a atualização, dando poderes ao Poder Executivo Federal para a atualização desses valores, e que podemos comprovar com uma leitura, mesmo que superficial, da redação dada a ao artigo 120, o governo ficou silente, embora nesse intervalo pudéssemos notar um crescimento mais que substancial nos órgãos de controle dos gastos públicos, corroborando, inclusive, com o crescimento vertiginoso da tecnologia da informação, que fez com que esses ditos controles fossem, além de mais ágeis, também mais eficazes. A polêmica em torno da possibilidade de todos os entes federados, estados e municípios, poderem, por meio de leis, por eles editadas, atualizarem os valores previstos nos artigos 23 e 24 da Lei 866/93, ganha conotação nacional quando, inicialmente, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, atendendo à consulta formulada pelo município de Campos de Julho, Mato Grosso, que teve como relator originário o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, cujo voto foi endossado pelo conselheiro presidente Antônio Joaquim, com voto favorável também do Ministério Público de Contas. À época do julgamento, os conselheiros defenderam o princípio federativo. Entre aspas, já está na hora de o município parar de ser tratado como um ente infantilizado e sem maturidade republicana para aprovar leis específicas, argumentou em seu voto o conselheiro Luiz Carlos. Nessa linha de pensamento, entendemos que não pode os entes federados, estados e municípios, em vista do silêncio, seja proposital, por ineficiência ou qualquer outro que seja, prejudique o bom andamento dos mesmos, pois que vários são os órgãos de controle, nesses incluindo o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, de cuja nota técnica de número 1081/2017 falaremos adiante. Incumbidos de acompanhar para e passo o desempenho das execuções financeira e orçamentária e via de consequência, o controle que acontece em razão das ditas execuções desses entes federados. Precisamos, num primeiro momento, entender uma assertiva. O que quis dizer o legislador constituinte ao ditar como competentes os municípios para suplementar tanto a legislação federal quanto a estadual, como consta no inciso 2 do artigo 30 da Constituição Federal. O inciso 2 do artigo 30 diz que compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Por sua vez, trata da competência legislativa suplementar do município. A Constituição Federal de 1988 trouxe uma inovação, atribuindo ao município uma competência legislativa que não possuía nas constituições anteriores. O termo suplementar é, nesse momento, imprecisa, porque pode significar complementar uma presença ou suprir uma ausência. De acordo com a professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, a melhor exégese da Carta Constitucional indica que a competência suplementar do município alcança tanto a complementar quanto a supressiva interpretação correta, pois impede restrição à autonomia municipal. Quer nos fazer parecer
ou mesmo concluir que a competência conferida aos Estados para complementarem as normas gerais da União não exclui a competência do município para também fazê-lo, mas o município não poderá contrariar nem as normas gerais da União, o que é óbvio, nem as normas estaduais de complementação, embora possa também detalhar estas últimas, modelando-as mais adequadamente às particularidades locais. Doutra sorte, inexistindo as normas gerais da União, aos municípios também, quanto aos estados, se abre a possibilidade de suprir a lacuna editada nas normas gerais. Além disso, como diz o eminente jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho, não se pode aceitar a interpretação literal do inciso 2, no sentido de autorizar o município a legislar sobre qualquer matéria, complementando ou suprimindo a legislação federal ou estadual. A doutrina é assente, no sentido de que a competência suplementar prevista no inciso 2 do artigo 30 é exercida exatamente em relação às matérias previstas no artigo 24, uma vez que o município não se encontra incluído no rol dos entes dotados de competência concorrente. É o que explica Regina Maria Marcelo Ney Ferrari. Artigo 24 o artigo 24 refere-se apenas à União, Estados e ao Distrito Federal, não incluindo nesse elenco a figura do município, admitindo a competência suplementar apenas em relação aos Estados. O artigo 30, inciso 2, veio, de certa forma, suprir a falha no artigo 24, não criando competência para o município, mas admitindo que ele tenha competência legislativa suplementar da legislação federal e estadual naquilo que couber, ou seja, dentro dos assuntos de interesse local. Vale destacar que nessa competência suplementar do município, o termo no que couber, como explica Elcio Reis Fonseca, deve ser entendido como desde que presente o interesse local, poderá o Legislativo Municipal legislar supletivamente, ou seja, somente se admite a suplementação da legislação federal ou estadual se houver interesse local, pois, como explica Fernando Dias Menezes de Almeida, nenhum sentido haveria, por exemplo, em que o município suplementar a legislação estadual atinente à organização da Justiça Estadual, já que trata de matéria de competência dos Estados, conforme o artigo 25 da Constituição Federal de 88, sem qualquer interesse local. Cremos nós que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar diversas ações diretas de inconstitucionalidade impetradas pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado contra prefeituras e câmaras municipais daquele Estado, negou provimento aos pedidos para declarar constitucionais todas as leis municipais que corrigiram monetariamente os valores previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 8666/93, em razão da inércia daqueles que deveriam fazê-la e não fez, causando um verdadeiro martírio aos gestores municipais para fazer com que possam tocar adiante as necessidades prementes de seus municípios. Vejamos aqui o acórdão do julgamento proferido em 23 de março de 2017, na ação direta de inconstitucionalidade 13.2840/2016, insurgido pelo Ministério Público Estadual de relatoria do desembargador Sebastião de Moraes Filho, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que seguiu o entendimento do próprio Tribunal de Contas daquele Estado de que mera atualização não usurparia a competência da União, dentro, portanto, da autonomia conferida aos municípios. Ementa, ação direta de inconstitucionalidade, Lei de Município Mato-Grossense, que atualizaram os valores limites da modalidade licitatória prevista no artigo 23 da Lei 8666, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Conceito de Normas Gerais de Licitações e Contratos Administrativos, Doutrina e Jurisprudência, suposta violação ao artigo 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, alegada usurpação de competência prevista da União Federal para legislar sobre normas gerais de licitações, conforme o artigo 22, inciso 27. Ausência de inconstitucionalidade nas normas municipais impugnadas, porque
promoveram mera atualização monetária dos valores previstos na lei nacional. Note-se aqui que, inclusive, só um parênteses, note-se aqui que, inclusive, colegas, a ementa ela não saiu como lei federal, mas sim nacional. Conceito de federação, autorregulamentação municipal, que tem respaldo nas autonomias conferidas aos entes federados pelo artigo 18 da Constituição da República Federal do Brasil, princípio da autonomia da coletividade autônoma. Em brilhante trabalho científico publicado em 17/11/2017 no site eletrônico Direito do Estado, intitulado Problemas decorrentes da ausência de atualização do limite da dispensa previsto no artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei 8666/93, o eminente professor Rodrigo Valgas dos Santos discorre de forma textual e de fácil entendimento todos os males provocados pela falta da atualização da norma federal e nos dá de forma clara um norte para que possamos concluir esse parecer, ora em construção, e que fazemos questão de aqui replicar algumas de suas ponderações, como o fato é, entre aspas, o fato é que no momento está em vigor a Lei 8666/93 e os valores lá previstos estão flagrantemente desatualizados. Para se ter uma ideia da defasagem, se atualizarmos pelo IGPM o valor previsto na Lei 9.648, de 27 de maio de 98, o valor de R$15 mil do artigo 24, obras e serviços de engenharia, chegaria em novembro de 2017 a aproximadamente 66 mil. Já os limites fixados no artigo 24, compras e demais serviços, de R$8 mil, passariam em novembro de 2017 para cerca de R$35 mil. Tema que suscita controvérsia é saber se a lei para alterar tais valores seria geral, de competência privativa da União, ou, em não sendo norma geral, se os municípios poderiam legislar supletivamente sobre a matéria, em face de seu interesse local. Inclinamos-nos a pensar que a competência suplementar dos municípios em matéria licitatória deve incidir à espécie. As modalidades de licitação são efetivamente normas gerais, mas os valores que compreendem cada uma dessas modalidades podem ser alteradas pelos demais entes federados, sob pena de desnaturarmos nossa federação, que por vezes é mais centralizada que muitos países, cujo modelo é unitário. De toda sorte, o que restaria vedado aos demais entes federados é aumentar vertiginosamente os valores relativos a cada modalidade, pois isso desnaturaria a regra da licitação pública. Mesmo para os que entendem sejam os próprios valores normas gerais de competência exclusiva da União e que não possuem os municípios e que não possam os municípios legislar sobre o tema, o fato é que a respectiva atualização pelos municípios não fere a norma geral de competência privativa da União. Pelo contrário, a realiza plenamente. Afinal, não se trata de fixar limite ao alvédrio da União, mas de aplicá-lo de modo atualizado, mostrando justamente os parâmetros fixados pela própria União. E prossegue. Adentremos agora no segundo aspecto relativo à consequência dessa ausência de atualização. Trata-se das ações de improbidade administrativa justamente movidas por alegado malferimento dos limites fixados no artigo 24, inciso 1 e 2. Com efeito, a ausência de atualização traz consequências deletérias aos gestores públicos que corriqueiramente respondem a inúmeras ações de improbidade exatamente sobre o descumprimento, por vezes acidental, do referido, judicializando e criminalizando desnecessariamente o tema, que está tipificado como crime no artigo 89 da Lei de Licitações. Como já visto, a expressiva limitação dos valores de dispensa da licitação pela inércia em atualizá-los não autoriza, em face do direito sancionador, pretender a incidência de quaisquer sanções penais em sede de ação de improbidade e mesmo nos processos que tramitam nos tribunais de contas
por alegado descumprimento dos limites de dispensa. Isso decorre da interpretação sistemática da Lei 8666/93, especialmente o cotejo entre o artigo 24, incisos 1 e 2, e o artigo 120. Finaliza seu respeitado e brilhante trabalho científico assim lecionando: o tema é palpitante, sendo imperioso que os municípios brasileiros passem a editar normas locais, atualizando os valores de dispensa por pequeno valor para dar fiel cumprimento aos parâmetros fixados pelo legislador federal. Demais disso, para fins de improbidade, no mesmo processo crime, a interpretação sistemática do artigo 24, incisos 1 e 2, combinado com o artigo 120 da Lei 866, apenas autoriza perquirir da ilegalidade, se lidos conjuntamente, restando eximida a antijuridicidade, por exclusão da violação aos bens jurídicos tutelados pelas normas do artigo 37, caput da Constituição da República, se as obras e serviços de engenharia e demais serviços e compras tiverem ficado dentro dos limites atualizáveis. Aqui tecemos um pequeno comentário ao artigo 120 da Lei 8666/93, na redação dada pela Lei 9648/98, que assim diz: artigo 120. Os valores fixados por esta lei poderão, isso fique claro, poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral de preços do mercado no período. Vocês entendem aqui que eles estão dizendo, o artigo 120, que o Poder Executivo ele pode alterar, e nem precisa de lei. O artigo 120 diz que ele pode alterar, inclusive por decreto. E nem mesmo por decreto foi feita, não há nem que se falar em Congresso Nacional, porque nem mesmo por decreto foi feita as atualizações. Ora, a simples leitura desse dispositivo já nos remete à conclusão de que o legislador federal já autorizou o Poder Executivo Federal, e, ao nosso ver, inclusive, esse é o entendimento do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, na nota técnica número 1081/2017, e por meio do decreto, rever anualmente os valores fixados por aquela lei, Lei 8666/93. E, infelizmente, o autorizado quedou-se inerte, vindo com esse silêncio prejudicar o bom andamento orçamentário e financeiro de todos os entes federados. Para que possamos ter um viés, uma linha de raciocínio a seguir para caminharmos para a conclusão, há que se decifrar, ou pelo menos buscar um melhor entendimento, onde quis chegar o legislador constituinte, ou qual o melhor conceito jurídico de que são as normas gerais, que está disposto no inciso 27 do artigo 22 da nossa Constituição Federal. Artigo 22, no inciso 27, diz o seguinte: normas gerais de licitação, que são normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública direta, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Em artigo científico publicado pela revista eletrônica Interesse Público, Celso Bandeira de Mello, com o título O Conceito de Normas Gerais no Direito Inconstitucional Brasileiro, Interesse Público, o insigne constitucionalista Celso Antônio Bandeira de Mello, ao conceitualizar normas gerais previstas na Constituição brasileira, fez ponderações e mais ponderações para concluir. Ninguém duvida que são normas gerais as que estabelecem diretrizes, que firmam princípios, que modelam apenas o suficiente para identificar a tipicidade de um instituto jurídico ou de um objeto legislado, conferindo-lhe um tratamento apenas delineador da compostura do seu regime, sem entrar em particularidades, minúcias ou especificações peculiarizadoras. Deveras, tanto é claro que a mera fixação de um perfil normativo lato
responde a uma norma geral, quanto é claro que qualquer especialização regulatória, includente de situações particulares, em princípio refoge ao caráter de norma geral. A consideração casuística, o tratamento individualizador, a nominação personalizadora constituem-se na antítese da norma geral. E faz uma síntese conclusiva. Chegamos, assim, em síntese, a que normas gerais são declarações principiológicas que cabe à União editar, no uso de suas competências, de sua competência concorrente, limitada, restrita ao estabelecimento de diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que deverão ser respeitados pelos Estados-membros na feitura de suas respectivas legislações através de normas específicas e particularizantes, que as detalharão de modo que possam ser aplicadas direta e imediatamente às relações concretas a que se destinem em seus respectivos âmbitos políticos. O Supremo Tribunal Federal tem um excepcional precedente que nos traz um alívio sistêmico e absoluto, que aconteceu no momento em que, ao discutir a questão de normas gerais em licitações, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 927/3, o ministro Carlos Veloso pontuou: registre-se, entretanto, que a competência da União é restrita a normas gerais de licitação e contratação. Quer dizer que os estados e os municípios também têm competência para legislar a respeito do tema. A União expedirá as normas gerais e os estados e municípios expedirão normas específicas. Leciona a propósito Marçal Justem Filho. Como dito, apenas as normas gerais são de obrigatória observância para as demais esferas do governo, que ficam liberados para regular diversamente o restante. Mesmo havendo essa possibilidade, não poderá a lei local desnaturar o instituto a ponto de fazer da exceção uma regra, ou seja, elevar os valores aqui tratados a limites insuportáveis que acabam por desnaturar o instituto da licitação, sob pena de violar diretamente a regra escrita no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. Diante das narrativas ofertadas em busca da formação de um posicionamento final acerca do assunto, podemos tranquilamente concluir que normas gerais são princípios jurídicos voltados à atividade do legislador e que pautarão sua atuação na concretização, conforme a pluralidade dos interesses regionais ou locais envolvidos. Dessas mesmas normas gerais, agora descendo às minúcias fáticas da matéria legislada. Feita essa narrativa, alicerçada em argumentos de eminentes cientistas do direito, em várias vertentes, quais sejam constitucionais, públicas e tributárias, bem como amparados em julgamento de cortes de contas e de justiça, temos que não fere a Constituição Federal, nem é eivada de vício de ilegalidade a criação de lei municipal que dispõe sobre a atualização monetária anual dos valores esculpido nos artigos 23 e 24 da Lei Federal ou Nacional, número 8.666/93, que trata das disposições relativas às licitações a serem observadas pelos entes federados. Conclusão: essa comissão é de parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 396, de 5 de março de 2018, de autoria da Câmara Municipal de Vereadores, que dispõe sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias no âmbito do município de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul. Costa Rica, 26 de março de 2018, assinam Claudomiro Martins Rosa, vice-presidente, relator, Averaldo Barbosa Costa, presidente, e membro Rainer Moraes Santos. É extenso, senhor presidente, eu sei, às vezes até cansativo, mas para ficar registrado aí nos anais dessa casa. Muito obrigado. Continue a discussão, senhores vereadores, senhora vereadora. Não havendo discussão, não havendo mais quem queira discutir,
Coloco o projeto de lei ordinária 396 em votação. Vereador Claudomiro. Favorável, senhor presidente. Vereador Everaldo Barbosa. Favorável, senhor presidente. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Jovenaldo. Senhor presidente, eu deixei para comentar antes de emitir meu voto. Esse projeto aí foi de suma importância para os municípios, porque a Lei 866, como disse o vereador Everaldo, é de maio de 98. E o gestor público fica engessado com essa lei para fazer a gestão pública, devido aos valores estar muito defasados. 93 ali. 93. Então fica engessado. Então eu queria chamar a atenção aqui e explicar para a população que estava presente o vereador Lucas, o vereador Arthur, o vereador Toninho Félix e eu num evento da União das Câmaras lá em Campo Grande, onde ali o doutor Gilberto, que é o assessor jurídico da União das Câmaras, foi dar uma palestra. E ele tocou sobre esse assunto e disse que o município poderia legislar em cima dessa lei. E foi trazido aqui para essa Casa de Leis, todos os vereadores concordaram, foi levado também para o senhor prefeito, ele concordou e a gente está fazendo aqui essa votação aqui. Então eu queria chamar a atenção que muitas vezes os vereadores são criticados por participar de um evento, um seminário, mas é ali que a gente aprende as coisas e adquire conhecimento para trazer para o município. Porque se for para ser vereador só para ficar aqui na Câmara de Vereador, não adianta, né? A gente tem de procurar conhecimento e ajudar a mudar as coisas dentro do nosso município, trazer conhecimento, trazer as coisas que vai melhorando. Então eu acho que é de suma importância essas coisas que a gente participa, porque é daqui que a gente traz o conhecimento, e eu acredito que se for aprovado isso aqui, lógico, vai ser aprovado pela Câmara, vai ser consultado outros órgãos de controle para ver se a constitucionalidade dessa lei. E eu acredito que vai ajudar muito a nossa administração pública, tanto a Câmara de Vereadores, como também a Prefeitura Municipal, que no final de janeiro já está engessada, porque não tem orçamento de muitos setores para adquirir os bens e serviços que o município tanto necessita. A gente sabe aí que o município fica aí, às vezes, parado numa licitação muito tempo para adquirir alguma coisa. Temos aí o exemplo, o mamógrafo, está o dinheiro, o recurso aí, mas não comprou ainda, por causa que devido a essa lei de licitação que demora, que atrasa um pouco, mas vai ser adquirido. Temos também a cirurgia de retina, que é obrigação do Estado de fazer. Nunca fizeram. A final do mês agora vai ser assinado, senhor presidente. Também uma obrigação que é do Estado fazer essa cirurgia de retina, e nós vem se arrastando aí há quanto tempo? Então agora no final do mês vai ser assinado o contrato com o Hospital São Julião. Temos também a cirurgia de joelho, é obrigação do Estado. Também não conseguiu fazer. Está fazendo aqui no nosso município 4 cirurgias de joelho por semana. Então é uma fila que vem desde 2012. Cirurgia de joelho no final de 2012 tem cirurgia. Então eu queria falar só da importância de nós estar debatendo essa lei e o conhecimento que a gente foi trazer para o nosso município. Eu sou favorável, vereador Everaldo, e quero parabenizá-lo por você ser advogado e ter debruçado também durante todos os dias. A gente acompanhou a sua luta e a indicação de estar procurando o conhecimento e dar esse parecer para a gente não fazer nenhuma coisa errada. Então, são pareceres baseados em vários juristas do nosso país que dá que é a favor da atualização da 866. Então, eu queria aqui dizer que meu voto é sim. Vereador Biri. Voto favorável, senhor presidente. Vereadora Rosângela. Favorável, senhor presidente. Vereador Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Rony. Favorável. Vereador Arthur. Favorável. Foi aprovado em primeira discussão. Como não houve pedido de dispensa de prazo, volta na próxima sessão para votar em definitivo e ser encaminhado ao senhor prefeito.
Encerrado o grande expediente com a ordem do dia, o expediente das considerações finais. Com a palavra a vereadora Rosângela Marçal Paes, primeira secretária, para a chamada dos senhores parlamentares inscritos.